Uma úlcera, em linguagem bem simplificada, é uma cratera, uma erosão, um afundamento abaixo da mucosa, que é a pele mais superficial do trato digestivo. A diferença entre uma úlcera e uma gastrite, por exemplo, que esta pelinha que chama de mucosa é uma escavação, é a úlcera, e a gastrite é uma inflamação. Então existe como se fosse o asfalto de São Paulo, um buraco dentro do asfalto e o conserto do buraco, que é o asfalto que fica mais elevado, e que seria a gastrite. Não existem fatores de risco para o desenvolvimento de uma úlcera. A gente não chama isso de fator de risco, chama isso de fatores predisponentes. A pessoa tem uma certa predisposição a formar uma úlcera, porque dentro da população, algumas pessoas têm úlceras e a maioria tem somente gastrite. O que a gente vinha muita úlcera antigamente, antes do advento dos medicamentos bloqueadores de acidez, existia muita úlcera, inclusive complicada. Hoje em dia a gente vê isso cada vez menos por causa dos protetores de acidez, que são os que todo o povo conhece, que chama-se omeprazol, ou de todos os derivados desse omeprazol. O fator não de risco, mas de predisposição, é um paciente muito ansioso, muito nervoso, que faz uso de medicamentos agressivos para a mucosa do trato intestinal, que são os anti-inflamatórios e muitas vezes até os corticoides e as aspirinas. Os sintomas de úlcera são dor, em geral é dor, é o sintoma mais comum. O paciente vem sempre se queixando de uma dor no local, em geral é sempre o que eles chamam de boca do estômago, que é a região mais alta do abdômen, e via de regra ele sente dor, é uma dor que é parecida com dor de fome. Ele relata perfeitamente que comendo alguma coisa, ou tomando um meio copo de leite frio ou morno, ele ou come uma bolachinha ou um pedaço de fruta, melhora a dor. Esse típico de uma úlcera no duodeno, que é depois do estômago. O paciente que tem úlcera no estômago já é um pouquinho diferente. Ele tem um componente de gastrite que toda vez que ele vai comer, ele vai sentir dor quando come. É diferente da úlcera no duodeno. E existem as úlceras do esôfago. Aí já completa o trato digestivo alto. E, em geral, são os pacientes que têm gastrite com muita frequência, tem muita produção de ácido e acaba tendo refluxo. E o refluxo provoca um desgaste da pele, essa mucosa do esôfago, e provocando essas escavações na mucosa do esôfago. Na verdade, antigamente, o sexo predominante que tinha mais úlcera era o homem. Com o passar dos anos, isso estou dizendo de uns 30 anos para cá, já começou a mudar e ficar equilibrado, tanto homem como mulher, porque os dois trabalham, os dois sofrem pressão no trabalho, ansiedade, nervosismo, responsabilidades estão se dividindo entre homem e mulher. Então, hoje em dia não existe diferença entre sexo masculino ou feminino. Os dois têm uma propensão a ter úlcera. O diagnóstico sempre é feito por endoscopia. Um diagnóstico pressuposto é pelo histórico que o médico capta com o paciente no consultório, e o exame endoscópico é imprescindível para fazer um diagnóstico definitivo. Não existe outro meio a não ser a endoscopia. Muita gente se recusa, mas o que a gente faz de vez em quando o sintoma é muito superficial, muito leve, não provoca alguma alteração de qualidade de vida da pessoa, a gente faz o que a gente chama de teste terapêutico. Dá um remédio, provavelmente é o remédio que vai curar uma úlcera, e se o paciente depois de uma semana, 10 dias, ele se recuperar bem da dor, aí a gente pode até dispensar a endoscopia. Mas o exame endoscópico é absolutamente importante porque existe uma bactéria que foi descoberta por cientistas australianos há mais ou menos uns 25 a 30 anos,
que chama-se Helicobacter pylori. E o meio mais fiel para se detectar o Helicobacter é por endoscopia, que se faz uma biópsia, é uma retirada de alguns fragmentos da mucosa do estômago, e é mandado para um exame químico, faz uma reação química para ver se existe uma viragem da cor, e aí ele pode ser positivo, mas o mais fiel ainda é o exame anatomopatológico, feito em lâmina, em que o patologista consegue, na coloração, ele vê a própria bactéria, que é uma bactéria que parece uma cobrinha, e ela aparece com menor ou maior quantidade. Dependendo da maior ou menor quantidade, isso indica a intensidade da gastrite ou da úlcera. E o tratamento para o paciente que tem essa bactéria é um pouquinho diferente do tratamento usual, que é o bloqueador de bomba de próton, que somente para bloquear a acidez. E aí vai ter que tomar antibióticos durante uma semana. E muitos pacientes têm uma certa recidiva depois de algum tempo. Depois de 2, 3, 4, 5 meses, eles podem ter uma recrudescência dos sintomas, porque a bactéria não foi absolutamente eliminada. Na verdade, uma úlcera duodenal ou uma úlcera gástrica, duodenal principalmente, muitas vezes ela cura, até mesmo sem tratamento, em 2 a 3 dias. Quando a úlcera é um pouquinho mais profunda, por causa de um paciente que é muito mais ansioso, muito mais produtor de ácido, ou alguns que têm uns tumores de pâncreas que forçam o estômago a produzir muito mais ácido, que é uma síndrome chamada de Zolliger-Ellison, pode demorar em torno de 2, 3 semanas para cicatrizar, mas a maioria das úlceras do duodeno curam em 2 ou 3 dias. A úlcera gástrica demora um pouquinho mais, isso demora 2, 3, 4 semanas. Tanto é que na úlcera gástrica a gente é obrigado a fazer uma nova endoscopia depois de um mês do início do tratamento, porque se não estiver cicatrizada, ela pode fazer suspeitar de um câncer do estômago, diferente da úlcera no duodeno, que cicatriza muito rápido, e o que a gente faz é uma nova endoscopia depois de 3 meses, quando se faz o tratamento com antibiótico terapia por causa da bactéria. Senão, depois de 6 meses, o controle, se não tiver a bactéria, o paciente já diz que não sente mais dor. As dietas fundamentais que a gente recomenda para o paciente, que não precisa ser muito rigorosa, é retirar os alimentos ácidos, as frituras, fundamentalmente, e as refeições muito pesadas. Os medicamentos também são grandes responsáveis. Hoje em dia todo mundo está sujeito a tomar um anti-inflamatório por causa de artrite, artrose, dores nas costas, dores de cabeça, e todo mundo tem dor. Então toma um anti-inflamatório. O anti-inflamatório agride. Quem toma cortisona também agride. Então, juntando uma dieta que não precisa ser muito rigorosa, e tentando eliminar os medicamentos que agridem, colabora muito no encurtamento do tratamento. Bebida alcoólica é uma das coisas que dentro dos alimentos deve ser evitada. Ela estimula a produção de ácido, e isso é o que a gente procura diminuir para a cura rápida e a cicatrização rápida da úlcera. A automedicação, que é muito comum hoje em dia, principalmente quando todo mundo procura o Dr. Google pela internet, todo mundo vem no consultório já estando tomando um omeprazol. Existem vários medicamentos de omeprazóis que são de boa qualidade e vários que são de má qualidade. E ele já vem mascarando um pouquinho o sintoma, mas não mascara totalmente, porque quando é um produto de má qualidade, ele não chega no objetivo que ele procura, que é a redução máxima da produção de ácido. Esse é um paciente que normalmente tem que ir para fazer um exame complementar, que é a endoscopia, e, via de regra, procurar um outro diagnóstico. É um paciente que não melhora com uma droga antiácida ou um bloqueador de bomba de prótons que diminui a acidez do estômago,
ele pode não ter nem uma gastrite nem uma úlcera, ele pode ter alguma coisa, por exemplo, na vesícula, ou pode ter cálculos na vesícula, pode ter até um tumor de pâncreas, ou pode ter um problema intestinal, que hoje em dia é muito frequente, que é a síndrome do intestino irritável. Os pacientes que mascaram com medicação são muito numerosos, muito frequentes, e a gente tem que tirar isso e aplicar uma medicação de primeira linha, e o paciente sara muito rapidamente. Em 6 a 8 semanas, praticamente ele está praticamente livre do problema. A úlcera duodenal evoluir para um câncer é raríssimo, praticamente não existe. A úlcera gástrica não evolui para câncer. Quando ela está presente, ela já é câncer. É um câncer ulcerado, que a gente chama de úlcera gástrica, e que costuma não sarar com a medicação usual de tratamento de úlcera ou de gastrite. Então, por isso que se insiste na endoscopia depois de 30 dias do tratamento, do início do tratamento de uma úlcera no estômago, diferente do duodeno, porque tem que fazer uma biópsia da borda da úlcera para ver se não existe um câncer que se implantou e que está bem por baixo e que vem à tona depois. E por isso, inclusive, porque a automedicação faz com que a gente, às vezes, perca um tempo precioso no diagnóstico de um câncer gástrico. A úlcera aparece sem aviso prévio. Ela aparece do nada, o paciente tem uma dor repentina, ele deve ter um terreno predisponente, já para formar uma cratera, uma úlcera, um buraco, né? E não tem como evitar. Logicamente, as medidas dietéticas de uma pessoa que tem uma gastrite, tira todos os alimentos que eventualmente vão agredir, bebida alcoólica e os medicamentos que são agressivos, principalmente os anti-inflamatórios e os remédios para artrite, artrose, dores de coluna e tudo isso, evita o aparecimento de úlcera. Mas hoje em dia, com os IBPs, que a gente chama de IBP, inibidor de bomba de prótons, que são os medicamentos que diminuem a acidez, a produção de ácido pelo estômago, isso já previne, medicamentosamente falando, qualquer tipo de aparecimento de úlcera.